Um close-up do circuito do SCP-003. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-003 deve ser mantido a uma temperatura constante de não menos que 35 graus e idealmente mantido acima de 100 graus. Nenhum organismo multicelular vivo de categoria 4 ou maior complexidade pode ter permissão para entrar em contato com SCP-003. Em caso de falha total de energia, se SCP-003-1 começar a aumentar sua massa, o pessoal designado deve entrar em contato com a pele de SCP-003-1. Idealmente, o pessoal pode usar o calor do corpo para retornar SCP-003-1 para acima da temperatura crítica. No entanto, o contato com a pele deve ser mantido mesmo no caso de SCP-003 atingir a temperatura de ativação, durando no mínimo até SCP-003-1 avançar totalmente para seu segundo estágio de crescimento. O pessoal que entrar na área de contenção de SCP-003 deve primeiro ser examinado para parasitas corporais de categoria 4 ou maior complexidade e esterilizado se tais organismos estiverem presentes. Todo o pessoal que tiver entrado em contato físico com SCP-003-1 deve se reportar imediatamente para a esterilização depois. SCP-003-1 não deve ser removido de SCP-003-2, exceto em caso de procedimentos de emergência detalhados acima. Qualquer mudança significativa na atividade única de SCP-003-2, incluindo padrão, frequência ou cor, deve ser relatada dentro de 3 horas da ocorrência. A cessação da atividade única deve ser relatada imediatamente. SCP-003-2 deve ser abastecido com energia através da fonte designada gerador 003-X em todos os momentos. Descrição: SCP-003 consiste em 2 componentes relacionados de origem separada, chamados SCP-003-1 e SCP-003-2. SCP-003-1 parece ser composto de quitina, cabelo e unhas de biologia desconhecida, dispostos em uma configuração similar à de uma placa-mãe de computador. Testes revelam que SCP-003-1 antecede as primeiras placas de circuito conhecidas por um fator de milhares de anos. SCP-003-1 é considerado senciente, mas não ativamente perigoso, exceto sob certas condições. SCP-003-1 foi encontrado em uma tábua de pedra, SCP-003-2, na qual ele reside atualmente. As runas em SCP-003-2 não fazem parte de nenhuma linguagem conhecida e emitem padrões de luz pálidos e cintilantes. SCP-003-2 é controlado por um computador interno, não biológico, cujos conteúdos são em sua maioria inacessíveis sem risco de danificar SCP-003-2. SCP-003-2 é capaz de emissões controladas de radiação, incluindo calor, luz e tipos de radiação anômalos. SCP-003-2 contém uma fonte de energia interna de natureza anômala, que parece estar perdendo energia há vários séculos antes da descoberta. É considerado provável que SCP-003-2 tenha sido criado com o propósito de conter SCP-003-1. Dados parcialmente interpretados recuperados de SCP-003-2 podem se referir a um evento passado e o potencial futuro de reestruturação da classe LK causado por SCP-003-1. SCP-003 foi localizado pela equipe de visualização remota SRV-04-Beta. Parece possível que SRV-04-Beta tenha sido contatado deliberadamente por SCP-003-2. Outras organizações também foram alertadas sobre a existência de SCP-003, possivelmente por meios semelhantes.
Apesar dessa atividade, SCP-003-2 não parece ser senciente, com base em sua falta de reação à análise e aos procedimentos de M03, Glória. Quando o SCP-003 cai abaixo da temperatura de 35 graus, ambos os componentes reagem. Primeiro, SCP-003-1 entra em um estado de crescimento caracterizado por um aumento exponencial de massa. Esse estado de crescimento consiste em 2 estágios. Em ambos os estágios, SCP-003-1 alimenta parcialmente seu crescimento convertendo matéria ao seu redor, começando com qualquer material inorgânico ao redor, incluindo elementos atmosféricos, então material orgânico não vivo, incluindo células de pele morta, cabelo, quitina, esmalte, queratina e outros materiais biológicos. O primeiro estágio é sempre o mesmo. SCP-003-1 primeiro aumentará sua massa, então tomará uma forma similar a um ofiuroide, estrela quebradiça, de 15 metros de diâmetro, incluindo que parece ser um processador central de 3 metros de diâmetro. Ele formará órgãos sensoriais que parecem escanear seu ambiente ao redor, e converterá parcialmente a área ao redor dele em uma substância anômala não identificada. SCP-003-2 parece imune à conversão. O segundo estágio descreve uma alteração de crescimento que ocorre quando o SCP-003 entra em contato com material orgânico vivo. SCP-003 parece se moldar a partir do material orgânico e tentará se comunicar com organismos que correspondem ao seu molde ou moldes iniciais. Em seu segundo estágio, SCP-003-1 pode pausar, desacelerar ou alterar seu crescimento, e também converter elementos orgânicos inorgânicos e não vivos em estruturas funcionalmente semelhantes, ao mesmo tempo em que altera anomalamente sua composição física. Enquanto o crescimento é consistente no primeiro estágio, no segundo estágio a taxa de crescimento de SCP-003-1 é diminuída em 20.190% enquanto o SCP-003-1 permanece em contato com material orgânico vivo. A porcentagem é determinada pela complexidade do organismo S em contato com SCP-003-1. SCP-003-1 parece dedicar uma grande quantidade de poder de processamento à análise de material orgânico vivo. Durante cada um dos estágios de crescimento de SCP-003-1, SCP-003-2 libera rajadas de radiação que inibem temporariamente o crescimento de SCP-003-1, ou revertem esse crescimento quando a temperatura de SCP-003-1 sobe acima de 100 graus. Emissões de radiação semelhantes foram replicadas ou registradas por outros meios anômalos. A biologia de SCP-003-1 tem sido objeto de estudo extensivo. Elementos significativos foram identificados semelhantes a SCP-079, SCP-1512 e SCP-2756, os dois últimos dos quais não têm mais nenhuma conexão confirmada com SCP-003-1 e nenhuma conexão conhecida entre si, e nenhum dos quais é totalmente compreendido tecnicamente, ainda menos compreendido do que SCP-003, graças à extensa pesquisa interdisciplinar sobre os objetos SCP-003. Até o momento, nenhuma análise convincente foi apresentada que explique satisfatoriamente a conexão de SCP-003-1 com esses objetos SCP ou outros, nem sua conexão com a tecnologia moderna além da aparência e potencial mimetismo por meio de um mecanismo desconhecido. Adendo 003-01. Agindo com base nas informações coletadas da análise linguística das runas de SCP-003-2 e análise comparativa de dados, a equipe de pesquisa M03, Glória conseguiu estabelecer um link entre SCP-003 e dados expurgados para análise de funções. SCP-003-1 agora deve ser considerado senciente e deve ser mantido a uma distância mínima de 1 km de dados expurgados e do subproduto resultante o tempo todo.
Adendo 00302. A perda de energia de SCP-003-2 foi exacerbada pelos procedimentos realizados por M03, Glória. Sob ordens de 510, M03, Glória continuará os procedimentos. Adendo 00303. Durante os procedimentos de M03, Glória, SCP-003-1 dobrou sua massa e começou um rápido crescimento estrutural. A temperatura foi imediatamente retornada a 100 graus. O crescimento e o aumento de massa de SCP-003-1 continuaram por 9 minutos e 6 segundos, momento em que um pico de radiação sustentado foi produzido por SCP-003-2. Em resposta, SCP-003-1 retornou ao seu estado normal em 3 minutos e 39 segundos. O novo crescimento se dissolveu em um resíduo empoeirado que foi coletado para análise. Tanto o SCP-003-1 quanto o SCP-003-2 cessaram toda atividade detectável. SCP-003-2 não retomou a atividade até ser conectado a uma fonte de energia externa. As runas de SCP-003-2 brilharam uniformemente em cinza e não retomaram a atividade normal por 3 horas. SCP-003-2 não parece mais ser capaz de manter a área de contenção a uma temperatura acima de 35 graus sem energia externa fornecida pelos geradores 003 e EA9. Adendo 00304. O procedimento detalhado no Adendo 00303 foi repetido, e SCP-003-1 novamente entrou em um estado de crescimento. Após 10 minutos e 13 segundos, SCP-003-2 mais uma vez produziu um pico de radiação sustentado. O crescimento de SCP-003-1 parou por 36 segundos, então retomou seu ritmo anterior. Ao quadruplicar sua massa, SCP-003-1 formou uma casca externa e um corpo coerentes. Após parecer escanear seu ambiente e converter parcialmente seu ambiente, SCP-003-1 então rompeu a contenção, entrando na galeria de observação, onde 9 membros de M03, Glória estavam presentes. Em contato físico com os membros da equipe, SCP-003-1 os envolveu em apêndices de rápido crescimento e parou o crescimento por 15 minutos. SCP-003-1 então retomou o crescimento e reorganizou as partes componentes do centro de sua forma para a forma de uma humanoide feminina de 3 metros de altura, com tentáculos periféricos mudando para extrudar principalmente do cabelo e espinha recém-formados de SCP-003-1. SCP-003-1 então produziu vocalizações rudimentares em uma aparente tentativa inicial de se comunicar com os pesquisadores. Dados expurgados, um indivíduo desconhecido se aproximou da área de contenção comprometida na companhia de um esquadrão completo de agentes. O indivíduo alegou estar agindo sob ordens de 510 e tentou se comunicar com SCP-003-1. Dados expurgados após este incidente, o agente Jackson da M03, Glória restaurou com sucesso a energia para SCP-003-2 e ativou os geradores de backup para retornar a temperatura para 100 graus. SCP-003-1 retornou ao seu estado normal em 21 minutos e 7 segundos, e foi contido com sucesso sem incidentes. Todos os 9 membros da M03, Glória afetados por SCP-003-1 foram encontrados depois fisicamente ilesos, sem efeitos residuais além de trauma psicológico. Os materiais convertidos da antiga área de contenção de SCP-003 não se dissolveram e agora estão sob análise.